participação da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria da Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freicaneca FM. Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Aqui é mais um Pegando o Bigu, na Freicaneca FM 101.5. Né? Essa voz é diferente do que vocês vinham ouvindo antes, mas eu estou aqui com um amigo meu e a gente vai se apresentar já já. Pegando o Bigu é a sua agenda semanal do ativismo do Recife ao Brasil. Né? E aqui a gente vai combinar e conversar e saber e aprender várias coisas importantes que estão acontecendo nas lutas de várias pautas em diversos campos políticos, né, que interferem diretamente nas nossas vidas, certo? Então fica aqui no nosso programa para conhecer um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar sobre direito à saúde. A gente tem muita gente legal para conversar e para aprender um pouquinho sobre como é que esse direito interfere, como é que esse direito não chega, quando é que esse direito chega e quais são as várias formas de a gente entender esse direito na nossa vida. E aí, Emerson, como é que você está? Opa, gente, aqui é o Emerson. Tudo bom, Tiago? A gente está aqui agora tomando um pouquinho à frente do programa, né? Agora em março a gente teve a presença das nossas queridas amigas, a Camila Fernandes e a Priscila Ferraz, que fizeram um trabalho primoroso, né, nesse mês de março, o mês das mulheres, falando sobre vários temas envolvendo a participação das mulheres no ativismo, na luta pela moradia, na luta pelo direito à água. E hoje, como o Tiago falou, né, a gente vai falar aqui um pouco sobre esse direito à saúde, né? Como é que, o que é esse direito à saúde hoje, o que é o SUS, qual a importância da mobilização social que a gente teve para chegar nesse momento. E aí eu vou dar essa apresentadinha para vocês conhecerem um pouquinho a gente. Eu sou o Emerson da Cunha, eu sou jornalista e faço parte da Bigu Comunicativismo, que é a organização que encabeça, né, que produz, que executa esses programas, o Pegando Bigu aqui, todas as terças-feiras, às 15 horas. A gente vai estar aqui até agosto, falando sempre sobre ativismo, mobilização e movimentos sociais. Tiago, fala aí um pouquinho pra gente da tua história. Isso mesmo, Emerson. Eu não falei meu nome lá no começo, né? Tava falando do programa, mas meu nome é Tiago Geroan, também faço parte da equipe da Bigu Comunicativismo, e aqui, né, por trás dos microfones, a gente também tem o Pedro Lourenço, a gente tem a Antônia Elizabeth, que são pessoas que também compõem essa equipe, que têm pensado, que têm trabalhado, que têm produzido esse programa. Priscila e Camila, que apresentaram os últimos 4 programas, já são amigas nossas de muitas lutas, de tempos anteriores, e que também já trabalharam apresentando programas com a gente, né? Priscila Ferraz apresentou o Bora Falar Sobre Drogas, que foi um programa de YouTube que a gente ajudou a produzir, que o Emerson, inclusive, apresentou também, e Camila apresentou o programa Amplificar, que foi um programa que também Emerson e também eu apresentamos, mas que a gente também produziu, enfim, um outro processo de aprendizagem que a gente fez em rádio comunitária. Então, são pessoas que a gente já tinha uma credibilidade, uma confiança muito grande, foi muito bom tê-las aqui gravando com a gente. Mas agora é a gente aqui mesmo da Bigu que vai tocar, por enquanto, os próximos programas. Então, bem-vindas, prazer aí para vocês. E também a gente tem aqui, né, para falar de quem está aqui nos bastidores, a gente tem a presença e o trabalho massa, né, de Fran Silva, que é também ativista, amiga nossa, compõe a Renfa, compõe vários. Ela teve, inclusive, aqui nos primeiros programas da gente agora de março, falando um pouquinho sobre a Renfa, né? E também acho que a gente pode aproveitar agora e falar um pouco do que é que a gente vai ter hoje aqui no programa para falar nesse tema, né, de direito à saúde. A gente hoje a gente vai conversar com 2 pessoas bem importantes aqui sobre esse tema. A gente vai conversar primeiro com a Rose Santos, né, que é professora, bióloga, sanitarista antirracista e coordenadora da Política de Saúde Integral do Recife. A gente também vai conversar com o Rodrigo Cariri, que é médico da família e comunidade, sanitarista e professor da UFPE. A gente também vai falar um pouquinho do CISAM, que é uma galera lá de Jaboatão que trabalha, né, com algumas práticas integrativas também. A gente vai falar com a galera da Clínica do Homem, da HF, falando um pouquinho, enfim, trazendo algumas... falando um pouquinho do trabalho que eles realizam aqui no campo da saúde, principalmente na saúde do homem, e várias outras histórias. A gente vai contar um pouquinho de alguns momentos importantes da saúde no Recife e no Brasil, e é isso. A gente espera que vocês continuem com a gente até o final, e também, quem ainda não ouviu, né, quem ainda quer dar uma escutada e dar uma sacada, vai a gente também está na internet, está nos streams,
e pode dar uma sacada, que também os próximos programas a gente vai subir lá, logo depois que eles são transmitidos aqui na Freicaneca. Isso aí, é só procurar Pegando o Bigu aí nos principais serviços de streaming, que você acha também os programas que você perdeu aqui na rádio e os próximos que ainda vão vir, né? E aí, para você que está aí sintonizado e que está ouvindo a gente nessa tarde de terça-feira, dia 5 de abril, né? Como a gente falou, o programa de hoje, o tema é saúde, porque, na verdade, daqui a 2 dias a gente comemora, né, o Dia Mundial da Saúde, no dia 7 de abril. Essa data ela foi criada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, na primeira Assembleia de Saúde, em 1948. Na verdade, a data ela começou a valer em 1950. Né? E aí, todo ano, a OMS faz uma campanha voltada para o Dia Mundial da Saúde. Esse ano, o tema da campanha é Nosso Planeta, Nossa Saúde, né? E que vem aí trazendo essa perspectiva, esse pensamento sobre como as mudanças climáticas e como nossos comportamentos e como, na verdade, tudo que está em volta da gente influencia, né, diretamente nessa nossa saúde, que a nossa saúde ela é uma saúde que ela é integrada, que ela não é um setor da nossa vida separado, mas que, na verdade, ela está integrada com tudo que nos rodeia, com tudo que a gente vive, né? Para além de uma questão apenas medicamentosa, para além de uma questão apenas clínica, né? Então, é uma data muito importante a gente lembrar e poder falar sobre isso e trazer essas perspectivas. E aí hoje, né, para quem está acompanhando os nossos programas, sempre no primeiro bloco a gente traz a história do ativismo, né? A gente traz algumas datas, alguns acontecimentos, algumas histórias importantes que mostram quanto a nossa mobilização ela é necessária, ela é oportuna e ela também consegue garantir conquistas, assim, né? A gente só consegue os nossos direitos lutando. E aí hoje, nessa data, né, aproveitando essa questão do Dia Mundial da Saúde, a gente queria falar um pouquinho sobre um momento que foi bem importante no Brasil, né, até recente, mas antes disso a gente vai colocar um áudio aqui para vocês escutarem. Escuta aí. Sem ter bem certo o destino, sem roupa, sem lar, sem pão, sem saber o que fazer, sem escola para os filhos, aumentar mais o sofrer. Assim o mundo não pode sobreviver, sem terra pra... Esse áudio, né, que acabou de passar, ele é da Joana, ela é uma parteira leiga, membro do Grupo de Saúde Anjo da Guarda do Estado do Maranhão. Esse áudio ele é de um vídeo de 1986. Ele foi gravado dentro no caso, a Joana, né, ela estava participando da 8ª Conferência de Saúde, que rolou entre 17 e 21 de março de 1986, né, mais de 35 anos atrás, que foi a conferência que reuniu, né, que envolveu pela primeira vez a participação popular dentro desses espaços de conferência, né, principalmente da Conferência de Saúde. Antes dessa época, inclusive, as conferências, assim, e pensando que 86 a gente está o quê, né? A gente está num período de redemocratização, a gente está num espaço de grande mobilização popular, pensando um outro tipo de, pensando a democracia, né? Como é que a gente democratiza esse espaço? Como é que a gente democratiza esse poder? E isso também vai mobilizando mais grupos em torno de direitos, e muita gente vai parar para pensar, né? Um dos grandes campos que vai pensar isso é a saúde. Então, é nessa conferência que se instituem, né, em 86, os princípios, né? Os princípios norteadores, os orientadores daquilo que vai se tornar o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o que a gente tem hoje. É engraçado assim que nessas datas, né, nessa conferência, foi a primeira vez que essa conferência era aberta para usuários. Antes disso, as conferências elas eram abertas, só quem participava eram deputados, senadores, pessoas convidadas, e aí a grande mobilização popular, e mais de 4.000 pessoas se reúnem nesse espaço, em Brasília, discutem, mais de 100 grupos, e pensando, acho que o grande marco dessa conferência, né, que vai dar origem ao que depois vai orientar o SUS, né, dentro da Assembleia, da Constituição que a gente vai aprovar em 88, ela vai trazer uma ideia de saúde, que é uma ideia de saúde integral.
muito como o Thiago estava falando, né, desse slogan, desse tema da campanha do Dia Mundial da Saúde desse ano. Naquela época, assim, a gente pela primeira vez a gente estava pensando aqui esse sistema integral, né, de que as questões sociais, que o direito à saúde, que o direito, por exemplo, de acesso à água, saneamento básico, várias questões sociais, enfim, mobilidade urbana e tal, estão atravessando... Soberania alimentar, né, também. Soberania alimentar, né, estão atravessando isso que a gente está falando, que é saúde, né, estão influenciando, e não é só, de que não se trata só de um comportamento individual, de que as pessoas vão se, né, assim, tratar por uma via mais medicamentosa ou hospitalar, né, a gente vai conversar um pouquinho disso nas entrevistas, mas era importante a gente sintonizar esse espaço, que é um espaço muito importante para a mobilização dentro do campo da saúde, mas também para a conquista do que a gente tem hoje, né? De um sistema universal gratuito de saúde pública, né? Que atenda a todo mundo. Eu acho legal nessa história a gente parar para pensar que é isso, né? Desses finais dos anos 80, a gente tinha muita mobilização popular, né? Isso tudo foi fruto de muita luta. A gente é uma época de muita conformação de forças sociais. A gente tem aí, por exemplo, a formação da CUT nessa mesma década, enfim. Então, são várias categorias lutando, se organizando, levando a coisa para frente. E aí a gente pula para agora, por cerca de 30 anos depois, e a gente tem em 2019 todos esses avanços que a gente teve de participação social, de participação popular, inclusive, né, de trazer não só pessoas técnicas, não só pessoas que já tem algum poder ou cargo político para discutir essas políticas, mas trazendo a população que vivencia essas políticas na prática, né? A gente tem aí o fechamento de várias comissões, de vários comitês, de vários conselhos, né, de participação popular sendo fechados, né? E tem várias discussões aí sobre as nossas políticas, sobre o que é que vai influenciar diretamente na nossa vida, que não andam. Isso, inclusive, afeta as políticas públicas de saúde, né? E assim, mais do que só extinguir, né, os conselhos e toda essa participação popular, assim, mais ativa dentro das políticas públicas, assim, né, extinguir os conselhos, fechar ou burocratizar ainda mais a participação popular, é um grande retrocesso, né? É um retrocesso do ganho da perspectiva democrática que a gente tem desde essa época, né, desde a nossa Constituição. Então, não é só não ter a participação, mas, assim, quando a gente extingue o direito, é muito mais difícil a gente reconquistá-lo, a gente fazer com que ele volte, né? Então, acho que essa data, acho que ela traz um pouco essa ideia para a gente, né? De que é necessário a gente estar atento, é necessário ter mobilização popular, é necessário a gente, inclusive, acho que o que é que a gente quer, né? Eu acho que o que essas pessoas estavam querendo nessa época é dizer assim, o que é que a gente quer? Como a gente quer a saúde? Como a gente quer a saúde para o Brasil? Eu acho que a gente também precisa pensar isso ainda hoje, assim, né? Não se contentar com o que a gente já tem, mas ver o que é que a gente pode ter e melhorar. Acho que é assim, isso. Eu acho que, bom, a gente precisa acabar agora essa parte, a gente vai voltar já, então fica aí ligado. Então, quando a gente voltar aí desse intervalinho, a gente vai ter alguns dados importantes para conversar com vocês e a gente vai conversar com o Rose Santos, tá certo? Fica aí, já a gente volta. Boa tarde, gente. Estamos voltando aqui. Aqui é Thiago, mais uma vez, né, para vocês lembrarem do meu nome. E a gente está voltando com Pegando o Bigu, né, sua agenda semanal do ativismo do Recife ao Brasil, na Freicaneca FM. Já a gente vai conversar com algumas pessoas muito especiais, primeiramente com a Rose Santos, que é sanitarista antirracista, que é bióloga e que é coordenadora da Política de Saúde Integral do Recife, né? Vão ser conversas que a gente já está aqui se tremendo porque vai rolar. Mas antes a gente queria dar um esquentazinho para vocês de alguns dados que a gente conseguiu da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, né? A gente viu aqui que mais de 88% dos brasileiros e brasileiras tiveram um ou mais sintomas psicológicos desde o início da pandemia, né? Então aí depressão, ansiedade, estresse, necessidade de evitar pessoas ou coisas, intrusão, hiperagitação, né? Quem já tinha algum diagnóstico de saúde mental, né, teve, na verdade, mais de 90% de prevalência durante a pandemia, né? Então, muito mais gente que
podia estar se tratando, que tinha já alguma questão de saúde mental, apresentou e manifestou mais esses problemas durante esse tempo, né? E durante essa pesquisa aí, mais de 80% das pessoas, elas tinham alguma sensação de falta de segurança, né, que também tem a ver com essas questões de sintomas psicológicos, né? Obviamente tem a ver com algo que já era esperado, porque em outras pandemias que foram estudadas, né, elas foram seguidas de crises de saúde mental muito importantes. Então a gente está vivendo aí uma pandemia, por mais que muita gente negue, que trate de fato fingindo que não existe pandemia ou que ela é um problema menor, na verdade é uma das talvez a pior pandemia aí que a gente tenha vivido nas últimas gerações, aí nos últimos 100 anos, né, que tem impactado bastante na vida das pessoas, fisicamente, economicamente, socialmente, né, e que tudo isso leva, inclusive, a esse aumento dessas questões que também são psicológicas e que também tem a ver com essa nossa saúde, né? Isso, inclusive o fato de você, mesmo que você nunca tenha pego o Covid, essa pandemia já mexeu com você, mexendo na sua cabeça, mexendo na sua saúde mental, né? Agora a gente vai para a nossa primeira entrevista do programa de hoje, do Pegando Bigu, hoje que a gente está conversando sobre o direito à saúde e as lutas, né, e as militâncias, enfim, que se envolvem nessa luta, a discussão sobre o SUS, o acesso à saúde e muito mais. E agora a gente vai conversar com Rose Santos, que é bióloga, sanitarista antirracista, professora, coordenadora da Política de Saúde Integral da População Negra do Recife. Obrigado por estar aqui com a gente, Rose. É um prazer enorme. Seja bem-vinda ao Pegando Bigu. Boa tarde a todas as pessoas, bom dia, boa noite, né? Eu que agradeço o convite, a você, o Emerson, a minha companheira Fran, né, de caminhada, de lutas, de trincheiras. Então, para mim é uma satisfação estar aqui para a gente dialogar sobre um tema tão caro, né? Principalmente no que toca à saúde da população negra. Rose, então, a gente estava conversando aqui, né? A gente estava se referindo muito aqui ao programa, ao SUS, né? A criação do SUS e tal. E como nos anos 80, toda aquela luta de redemocratização, de movimentos civis, vão se organizar em torno da pauta de uma saúde que não contemple só necessariamente, né, pessoas que trabalhavam, né, trabalhadores e trabalhadoras, mas que fosse uma política de Estado universal, pública e gratuita, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a importância dessa visão da saúde, inclusive uma visão mais social, né, de que a saúde não é só por uma questão de comportamento individual, né, individualista, tem a ver com toda a condição social de vida, de acesso à água, de habitação, moradia, etc. Qual a importância dessa visão, né, que leva em conta esse aspecto social para o Brasil e para, enfim, esse contexto de América Latina que a gente vive? Então, começar, né, do processo, do que a gente vem, né, trazendo enquanto proposta no pensar sobre saúde coletiva. E o SUS é um dos pilares que traz esse olhar não só para a saúde unicausal, né, para a saúde de uma forma hospitalocêntrica, né, não só apenas para olhar para a saúde biológica do corpo da doença, mas a partir do momento que a gente tem aí esse marco, que é um divisor de águas, né, a partir dos finais, dos inícios dos anos 80, que a gente vem, né, com todo o processo da oitava Conferência de Saúde, trazendo aí, né, a necessidade de se ter essa visão muito mais ampla de que saúde não é apenas uma ausência de doença, de adoecimento físico, né? Saúde tem vários aspectos sociais, antropológicos, né? Principalmente no campo do que a gente vem trabalhando muito hoje, no campo da saúde mental. E aí, quando a gente vai fazer essa observação e traz esse link, né, ampliado, considerando esses aspectos sociais, sociológicos, né, culturais, a gente percebe o quanto de adoecimento a nossa população ela vem sofrendo de milhares de anos,
E quanto a alguns marcos, né, e quanto a alguns processos que violentaram, né, algumas populações, principalmente a população negra, como o processo de escravização, deixou demarcado, né, esse processo, não só num processo biológico, né, fisiológico, patológico, mas a gente tem um adoecimento que é um adoecimento ancestral, né? Então é preciso que a partir desse marco, né, com a criação do Sistema Único de Saúde, né, lá nos anos 80, e hoje, né, fazendo um link com hoje, mesmo com todos os retrocessos, com todos os desmontes, a gente precisa considerar que a saúde ela tem um marco histórico, que é o nosso Sistema Único de Saúde. E o quanto foi importante a gente fazer essa análise de conjuntura socialmente, né, olhando diversos aspectos para várias populações e considerando, né, todas as suas nuances, especificidades, né, reconhecendo, porque o SUS reconhece, né, e aí um pilar importante, que é um dos princípios do SUS, que é a equidade. Então, quando a gente traz a equidade, a gente engloba, né, as populações aí que estão em situações de vulnerabilidade, e a gente traz para assim, um pensar mais ampliado de vulnerabilidades, é um processo político, né, de aplicação da política de equidade dentro do pensar saúde, né? Vendo essa coisa que você falou agora, aí, né, enfim, dessa importância, dessa visão do SUS como esse pilar de saúde coletiva, e principalmente esse final que você falou agora, né, sobre equidade, e que, de fato, a gente vive um sistema socioeconômico desigual, e a gente tem populações que estão mais vulneráveis, né? A gente sabe que dentro de todos os direitos, em todas as nossas, em todos os âmbitos que a gente consegue avaliar da nossa vida, existe esse processo do genocídio da população negra, que na verdade traz junto aí toda essa limitação de direitos à população negra. E na saúde não é diferente, né? A gente sabe que existem várias limitações de acesso aos serviços, ao sistema, enfim. É, e existe, inclusive, às vezes, até falta de tratar alguns problemas determinados que são daquela população. Como é que você enxerga, enfim, quais são os avanços que a gente teve nesses últimos anos para essa saúde da população negra e o que é que a gente ainda pode avançar, né? Então, mesmo considerando que a gente teve um processo, né, vamos dizer, de uns anos para cá, é importante a gente fazer essa análise de conjuntura, né, para que a gente compreenda que nós vimos no processo da criação do SUS em movimento de crescente, mas aí quando a gente tem, né, o fato, mais ou menos nos anos 2016, né, quando a gente tem aí o processo do golpe que nós sofremos, né, nesse país, quando a gente vai olhar para os números, para os dados, a gente percebe o quanto nós, população negra, a gente tem aí, se enquadra nesse perfil, né, vamos dizer, estatístico, né, epidemiológico, como a gente traz na saúde, né, de mortalidade e de adoecimento. Então, isso faz com que também a gente respingue para o nosso processo do SUS, né, para os nossos pilares das redes de atenção que o SUS oferece. Mas, assim, mesmo com esses retrocessos, a gente ainda tem um sistema único de saúde que atende, né, com suas dificuldades, com seus desafios, né, populações que outros sistemas privados não conseguem atender, né? Então, quando a gente vai observar, por exemplo, nesse contexto da pandemia, olhando para a vacinação, o sistema de imunização, então a gente tem um sistema de imunização no Brasil histórico, né, que é o Programa Nacional de Imunização, que assim a gente sabe que sofreu alguns processos, né, desde o início da pandemia de sucateamento, de golpes, mas a gente conseguiu resistir pelo nosso processo histórico construído, né? E isso é importante que a gente demarque aqui, né, que esse Sistema Único de Saúde ele se deu através das lutas dos movimentos sociais no Brasil, né, através de militantes dentro do campo da saúde, através de profissionais, de pesquisadores. Então, assim, e aí, quando a gente vai olhar para essa população negra, que a maioria é SUS-dependente, a gente observa também que a luta dos movimentos sociais negros, a luta das mulheres negras, o quanto foi importante, né, a gente caminhar para que hoje possamos, por exemplo, ter uma política nacional de saúde integral da população negra, nesse processo de reparação. E aí pensar as políticas afirmativas. Então, assim, juntando todo esse contexto, né, o SUS ainda
é o sistema que atende, mesmo com seus desafios, a populações diversas, em vulnerabilidades, a populações com suas especificidades. Então, por isso que é importante que cada vez mais a gente caminhe, né, e encontre estratégias para que a gente possa fortificar esse sistema único, né, porque ele é o único, por exemplo, que oferece, né, um sistema de vigilância sanitária, né, um sistema, a gente sempre costuma trazer, né, nesse processo, no resgate, falando desde do seu processo de implantação, o SUS oferece, né, serviços que nenhuma rede privada no mundo consegue ofertar. Então, assim, e isso é um marco histórico, né, e a gente precisa cada vez mais fortalecer, né, esse sistema. Ai, Rose, incrível, incrível, incrível. É, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? A gente vai precisar já encerrar agora a entrevista, mas se você achar que é muito importante dizer alguma coisa antes de ir embora, fica à vontade. Então, eu queria acrescentar aqui, né, no meu lugar de mulher negra, né, de profissional, né, de saúde, dentro de coletivos, né, dentro de um coletivo de mulher negra, né, ressaltar a importância, né, do que é a saúde da mulher negra. Então, a importância, né, dessa saúde com um olhar afrocentrado, né, porque a gente tem um modelo eugênico que olha para nós, mulheres negras, apenas como cobaias de medicações, né, nos olha, nos exclui dentro do processo de atendimento com violências obstétricas, com racismo institucionalizado dentro das instituições, né, então, assim, a importância, né, da gente ter esse processo de escuta, de reconhecimento, e aí eu deixo, né, como um dos caminhos estratégicos que eu tenho debruçado, e inclusive hoje de manhã eu estava com algumas enfermeiras obstétricas, né, da rede de atenção aqui em saúde, do Recife, né, fazendo esse resgate de algumas culturas e algumas tradições e saberes ancestrais, né, por que não científicos, né? Então, é importante que a gente resgate as nossas parteiras, né? Onde estão as nossas parteiras tradicionais, né? As nossas benzedeiras. Então, assim, a saúde voltada e a saúde, né? Ela sempre estando interligada com o nosso saber ancestral. Isso é de extrema importância para a nossa sobrevivência enquanto mulheres negras, né? Enquanto mulheres que se movimentam nessa contramão de violências, violações, solidões, né? Que traz a gente para o caminho do adoecimento físico, biológico e mental, social e econômico. Então, aqui eu queria e falo em nome das minhas companheiras negras, né, porque a gente precisa desse bem viver, e nessa minha fala de hoje eu dedico à nossa querida Marielle Franco, né, que de onde ela estiver, ela sabe que a gente precisa cada vez mais se movimentar em torno da nossa pauta, né? Ai, Marielle E é presente, isso. né? Chega Presente. emocionante. Rose, muito, muito, muitíssimo obrigado. Sua fala foi, enfim, de extrema importância. E Eu que tomara que a gente agradeço. possa se encontrar mais vezes aqui no Pegando o Bigu. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rose. Até mais, então. Então, até mais. Tchau, tchau. E agora a gente vai encerrando o nosso bloco aqui, mas você não sai daí, que tem muito mais novidades já já. E é isso, gente. Estamos voltando aqui com o terceiro bloco do programa de hoje, do Pegando o Bigu, a agenda semanal do ativismo do Recife ao Brasil. Hoje que nós estamos conversando aqui sobre direito à saúde, né? A gente sabe que dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e a gente tem conversado sobre isso aqui nesses últimos minutos que vocês têm acompanhado a gente. Agora no estúdio a gente está com o Rodrigo Cariri, que é médico, que é antiproibicionista, professor da UFPE, né? E Rodrigo vai continuar essa conversa aqui com a gente. Rodrigo, vê só, a gente sabe aí que desde 1988, né, desde a Constituinte, a gente tem uma mudança, uma transição desse conceito do direito à saúde, né, de quem tem acesso à saúde, que antes era muito mais voltada para esse direito mais previdenciário da saúde, né, para a saúde mais previdenciária, de apenas acesso a quem é trabalhador e quem é trabalhadora, né,
E a gente passa aí com a Constituinte a ter a saúde como um direito de todas, né? Um direito mais universal, que todo mundo deveria ter acesso, né? A gente também sabe que outras mudanças vêm vindo até do próprio conceito de saúde, do que é essa saúde, de uma saúde mais integral, de uma saúde que abarca outras coisas, né? Aí desde dessa época para cá, né? Nessas últimas décadas. Fala um pouquinho pra gente, Cariri, o que é que você vê que aconteceu mais de mudança aí do final dos anos 80 para cá? Vou me apresentar, então. Eu me chamo Rodrigo Cariri, né? Filho de Lourdes, médica e parteira também, e médico de família. Na real, eu trabalho com saúde da família e comunidade, né? E também sou sanitarista, que é um campo de estudos e pesquisas sobre essas questões da epidemiologia, das ciências sociais, e do planejamento das políticas, né? Então eu sou um cara que me meto nesses dois campos, assim, tanto na clínica quanto na política e nas questões sociais. E é daí que vem um movimento que é amplo, vai bem além das práticas integrativas, mas que tenta discutir o conceito de saúde em si, né? O direito, como você está colocando, a saúde, ele mudou muito nesses 40 anos, né? Sim. Ou 30 anos, né? De 88 a 2018, né? Anos, assim. Então, assim, eu acho que isso era interessante. Por exemplo, em 88, as questões de gênero, por exemplo, as questões étnico-raciais, elas não estavam na pauta como elas estão hoje, né? E você está falando assim, a gente tinha mobilizações, a gente tinha movimento popular e tal, mas a gente não tinha marcha da maconha, a gente não tinha o 8M, a gente não tinha marcha das vadias, a gente não tinha parada gay. Porque nesse ponto a gente pensava um mundo entre trabalhador, patrão, burguesia e proletariado. E não é que não existissem questões étnico-raciais, hoje a gente entende que as questões raciais estavam no seio disso tudo. Sim. Né, do colonialismo, da exploração e tudo mais. E as questões de gênero também, mas naquela época a gente não entendia assim. Então, o que mudou foi a noção do direito, mais do que o próprio direito em si. Mas à medida em que a gente conseguiu avançar em garantir determinados avanços no direito, acesso para muita gente, a gente começou a se colocar isso também, né? E hoje, pensar o SUS do século XXI é pensar um SUS para todos, todas e todes, né? Brancos, pretos, amarelos, indígenas, as pessoas trans, né? O SUS, ele já é, de certa forma, enquanto política pública, uma das políticas públicas mais diversas e mais inclusivas que a gente tem. Mesmo assim, a gente ainda vai ter questões raciais como determinantes de acesso e determinantes de indicadores sociais, assim. E por isso é que hoje pensar essas questões é pensar o SUS, né? A gente estava conversando aqui antes, Cariri, e aí você estava falando de como isso mudou, né, ao longo do tempo, assim. Como é que essas questões de gênero, de raça, demorou para entrar, como é que elas foram sendo absorvidas, assim, e como é que está hoje? O que acho que cabe comentar é que isso foram tensionamentos que vieram dos movimentos sociais, tensionamentos que vieram da rua, tensionamentos que vieram das mudanças que aconteceram na sociedade, que a academia, de certa forma, é um modo de fazer com que isso entre na política, mas também no ativismo, né? A forma que esses segmentos da sociedade se colocaram, reivindicando lugar de fala e lugar de fazer política, também influenciaram nas políticas públicas. Então a gente, com o tempo, foi passando a enxergar, né, o racismo estrutural que existia nas práticas em saúde, por exemplo, e a necessidade desse enfrentamento para poder melhorar alguns indicadores de saúde que não melhoravam, a gente não sabia por quê, né? Então a gente saiu ampliando acesso em diversos segmentos, mas não entendia por que em determinados setores as questões não melhoravam. Por exemplo, na assistência materna, né, nas maternidades, a gente fez política em cima de política, né, para aumentar o financiamento público. Só que a gente vem e chama essa política de cegonha. Pô, cegonha é uma história que
fantasiosa sobre o nascimento, né? Infantil, como que fosse falar do nascimento como se fosse uma coisa velada e que subtrai das mulheres o protagonismo nesse momento. Então, a gente precisava rever isso, né? E dentro dessa política, que não deveria se chamar Rede Cegonha, a gente deveria que ter iniciativas estruturais de enfrentamento do racismo. Porque as mulheres negras, quando entram nas maternidades, elas são vistas pelo racismo institucional, né, pelas instituições, pela maternidade, pelos médicos, pelas enfermeiras, até mesmo negras, mulheres negras, como quem sente mais dor e que naturalmente tolera mais e que pode sentir mais dor. Então, foram estudos, né, da ordem da sociologia que se debruçou sobre questões raciais que fizeram a gente ver que as equipes de saúde usavam, desconsiderando os fatos mais claros de violência obstétrica, mas é uma demonstração de um racismo estrutural, né? Porque isso foi um resultado de uma pesquisa de longo termo, uma pesquisa que foi feita depois de muito tempo, analisando os prontuários médicos, né? É muito diferente de uma atitude francamente racista ou de uma violência psicológica, física, que se dá mesmo no cotidiano, né? Essa é muito mais sutil, muito mais velada e sim, de alguma forma poderia ser considerada. Cariri, você trabalha assim, né, lá na UFPE, tá no CIS e trampa assim com esse lance mais das práticas integrativas, né? E aí, assim, nesse processo, a gente estava conversando, né, que desde 2006 isso já foi... são práticas que vêm sendo absorvidas pelo Sistema Único de Saúde, também meio que vai nessa esteira, assim, de novas perspectivas, de mudanças desse acesso e dessa ideia de direito à saúde. Como é que elas vão entrando aí e quais como é que eu posso dizer? As questões políticas, né? Assim, os limites políticos dessas práticas. Então, cara, eu vou me apresentar agora e depois vocês montam. A gente, no fim do século XX, vai se dar conta de que a ideia de saúde como ausência de doença, ela não respondia a tudo que a gente já fazia de luta. Tampouco um conceito tão amplo como o da perfeito bem-estar biopsicossocial como a OMS produz, é tão amplo que também prejudica as lutas. Então a gente começa a discutir, por exemplo, as racionalidades, quer dizer, como é que a gente entende o processo de adoecimento e das intervenções sobre a saúde humana. E ali a gente vai ver que a ciência ela foi muito importante para a gente, especialmente no século XX, quando ela oferece para a gente a saída das vacinas, mas, por outro lado, ela gerava alguns problemas, como a tecnicização das relações entre profissionais de saúde e pacientes, e cidadãos e cidadãs. E ali a gente começa uma busca por diversas formas de fazer diferente. As práticas integrativas e complementares, elas são um caminho nesse sentido, de tentar resgatar uma visão sobre o indivíduo como um todo, ao invés de tratá-lo como partes, como a ciência fez por muito tempo, para poder entender melhor, sem demonizar essa coisa de especialidades, né? Porque se não fossem essas especialidades, a gente não estava aqui. Se não fosse a infectologia, a virologia, a microbiologia, a gente não saía da Covid, a gente tinha caminhado para o extermínio. Mas é que nas práticas em saúde, quando a gente se encontra enquanto pessoa, esse modo de olhar só o olho, olhar só o osso, só o coração, o intestino, acaba que reduz o ser humano a determinados sistemas ou aparelhos, né, como se a gente fosse uma máquina. As práticas integrativas, elas não conseguem fazer isso, porque a forma delas entenderem o corpo, a saúde e o adoecimento é outro. Então elas têm essa contribuição, além de que, enquanto sistemas diagnósticos e terapêuticos, complementam o sistema ocidental vigente, digamos assim, né? Que não é mais ocidental. O planeta inteiro usa essa mesma forma. Não é à toa que a China tratou a Covid não com acupuntura, tratou a Covid com a vacina.
Então, esse sistema não pode mais nem ser chamado como ocidental, é um sistema contemporâneo de saúde. Mas tem vezes que esse sistema contemporâneo de ascendência ocidental, científica, cartesiana que seja, ele pode não resolver uma dor lombar, alguns problemas muito simples e muito frequentes, né? E ali, nesse limite, é que essas práticas também se mostram complementares e que podem ser importantes recursos terapêuticos. Só que tudo isso precisa, são os limites que você falou, né? Tudo isso precisa acontecer dentro de um plano de bom senso, né? E aí, de novo, a gente volta para aquelas questões, as questões tanto as de classe social que não deixaram de estar no campo de análise, a gente não deixou de entender o quanto o trabalho e a exploração, pelo contrário, isso se diversificou, se amplificou, se tornou ainda mais intensa a exploração do capital sobre o corpo, né? Mas também as questões raciais e as questões de gênero, por exemplo, elas também precisam tensionar as práticas integrativas. Atualmente, as práticas precisam se colocar nesse plano de análise, né, para poder serem e estarem compondo as práticas de um sistema nacional de saúde no século XXI. Então, as práticas integrativas precisam se colocar as questões de gênero sobre as práticas integrativas, precisam se colocar as questões raciais no Brasil do século XXI, se elas pretendem continuarem compondo esse elenco de práticas do nosso sistema oficial, né? Elas compõem isso desde 2006. Elas fazem parte do SUS por uma política do governo Lula, criada em 2006, que foi ampliada, curiosamente, no governo Temer. É isso, gente. Agora a gente vai para o bloco Direitos Humanos, que a gente sabe que todo programa a gente comenta alguns dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo de hoje é o artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E aí é importante que a gente vê cotidianamente, tem muitas pessoas que normalizam isso, né? Que acham que algumas pessoas merecem ser violentadas, ou quando alguém é pego pela polícia e é espancado, mas mereceu, porque estava envolvido com tráfico, porque não sei o quê. E a gente começa a tirar a condição de humanidade das pessoas, justificando em N coisas, mas na verdade é um direito humano que ninguém seja submetido a tortura, nem tratamento, nem castigo cruel, desumano, degradante, né? A gente sabe que tem histórias muito recentes no nosso país, a gente tem a ditadura, né, que foi, na verdade, há muito pouco tempo, conhecida, inclusive, por ter torturadores, por terem práticas completamente cruéis com as pessoas que se colocavam contra o governo, e muitas vezes nem pessoas que estavam envolvidas com políticas, mas porque eram conhecidas, parentes, etc., e sofriam essas violências, né? A gente vê isso acontecendo nas guerras, a gente vê isso acontecendo em diversos lugares, a gente vê isso acontecendo, inclusive, às vezes, em locais hoje que deveriam ser de cuidado de saúde mental, que a gente está voltando a uma lógica manicomial desse cuidado, e as pessoas são vítimas de violências e de maus tratos e de cuidados que tiram da pessoa essa condição de humanidade, né? Eu lembro que estava até vendo nas redes sociais um dia desse, uma foto que foi tirada de um celular dentro de uma cela de um presídio, e aí você pode questionar, beleza, porque tinha um celular dentro do presídio e tal, mas o que as pessoas mais questionavam na foto, nos comentários, é porque tinha um ventilador apontado para a cama, sabe? Então a pessoa estava lá com um ventilador dentro da cela e as pessoas questionavam de que ela tinha um ventilador. Tipo, agora, para você estar preso, você precisa estar nas piores condições possíveis, como se fosse um purgatório, né? Enfim, então acaba sendo muito comum e é algo que a gente não deveria normalizar, né? A gente precisa garantir esse direito de todos de terem sua humanidade garantida, né? E de não sofrerem essas violências, de não serem tirados desse lugar de sua humanidade. É isso, gente. Vamos encerrando aqui o nosso bloco, o bloco 3. Já já a gente volta, não sai daí. A gente vai ter o Conheça o Ativismo, o Momento de Formação, Memória Oral e muito mais coisas aqui para você. Fica aí pegando o bigu.
Opa, galera, estamos aqui no Pegando o Bigu. Voltamos a apresentar nosso programa. Agora é o nosso último bloco. Lembrando que a gente vai estar aqui até agosto, todas as terças-feiras, às 15 horas. Então é só sintonizar aqui na rádio, ou então sintoniza no site da Frecaneca, né? Mas também, se você quiser estar escutando e quer que alguém escute depois, quer que algum amigo, algum familiar, alguém do trabalho, algum colega ativista, amigo, escute, então dá uma procurada em Pegando o Bigu nas plataformas digitais que os nossos programas estão lá. E aí depois procura a gente nas redes sociais, @pegaobigu, no Instagram e no Facebook, manda uma DM pra gente, fala o que é que achou, dá sugestão de pauta, ou então manda um e-mail para contato@bigu.org.br, diz o que é que tá achando do programa, se tá curtindo, se não tá, reclama, a gente tá aceitando qualquer coisa. Manda aí pra gente que a gente conversa com você. E agora a gente vai para o Momento Formação. É o quadro que a gente fala das táticas e das estratégias, dos princípios ativistas de ação, para que você possa entender um pouco como isso funciona e como é possível mudar o mundo. Vamos lá. Tiago, contigo. É isso, gente. Momento de formação. Hoje a gente vai falar sobre ações expressivas e ações instrumentais, né? Com a diferença dessas duas, que na verdade podem ser inclusive as mesmas, né? A diferença principal quando a gente fala de ações expressivas e instrumentais existem algumas ações em que o mais importante, né, para a gente poder causar alguma mudança, para poder causar alguma pressão, é a gente poder mostrar que a gente está em número. É a gente poder mostrar que são várias pessoas defendendo aquela ideia ou contra alguma coisa. E, por exemplo, talvez o modelo mais comum que a gente conheça é de quando a gente junta muita gente para fazer uma caminhada na rua, um protesto, né? Então a gente faz aquelas grandes manifestações e que tem milhares de pessoas na rua. Isso é um exemplo de ação expressiva, porque o foco daquilo é mostrar que tem muitas pessoas defendendo aquela ideia. Não necessariamente, muitas vezes, a gente consegue passar uma ideia muito unitária nessas ações expressivas. Pode ser que sim, pode ser que a gente consiga instrumentalizar muito bem essas ações, mas às vezes só o fato de ter muita gente já serve para ela, se esse é o grande foco, né? O rolê das ações instrumentais é justamente porque a gente não necessariamente precisa de tanta gente, mas a gente tem uma mensagem muito específica para falar, ou a gente tem um objetivo muito específico para alcançar com aquela determinada ação, e a gente precisa planejar ela a ponto de chegar naquele ponto, de alcançar aquele objetivo ou de passar aquela mensagem específica. Por isso, a gente não necessariamente vai precisar ter tanta gente, a gente vai precisar ter gente suficiente para conseguir executar a ação da forma como ela foi planejada, né? E existem várias formas de ações instrumentais, né? Inclusive das mais criativas, né? E das que têm, inclusive, às vezes, efeitos mais locais, né? Até algumas que têm efeitos mais comunicativos mesmo, né? Então, todas essas podem ser ações instrumentais. E é isso. Ações expressivas também podem ser instrumentais, mas elas também podem ser separadas, e é importante a gente saber essa diferença para quando a gente planejar nossas ações, quando a gente tiver essa pauta importante lá no nosso território, nas nossas lutas, nas nossas pautas, a gente poder saber qual é o objetivo que a gente quer e poder saber planejar melhor essas ações para poder ter um resultado melhor. Teve, assim, Tiago, me corrija se eu estiver falando besteira, mas assim, a gente estava produzindo o roteiro, eu estava me lembrando de uma... estava tentando pensar algum exemplo, né? E aí, por exemplo, a gente pode pensar grandes marchas, por exemplo, que alguns grupos fazem para Brasília, né? A gente já viu, assim, mais recentemente, assim, o MST fazendo, grupos indígenas se organizando, fazendo grandes marchas a pé, enfim, para Brasília, para chegar lá num determinado momento, que vai ter uma votação, ou para conseguir a votação de alguma coisa, ou para conseguir constranger, né, alguns grupos, ou até fazer com que essa votação não aconteça, ou que determinado projeto de lei não seja aprovado, né? E aí eu acho que assim é um caso em que talvez essas duas a gente pode fazer análise dessas duas competências, vamos dizer, né? Instrumental e expressiva, né? Ela é expressiva porque só essa visão, né? Só esse aspecto de muitas pessoas, um grande conjunto de pessoas andando grandes quilômetros até, enfim, esse coração político do Brasil, né? Que é Brasília, onde as coisas são decididas,
todo esse processo do encontro dessas pessoas com as cidades pelas quais vai passando, o acesso com a imprensa e com os veículos também desses lugares que vão cobrir de alguma forma isso que está acontecendo, isso dá expressividade, isso dá imagem, isso chama a atenção, né, por si só. Mas também não adianta se você faz isso tudo, chega lá e você não consegue não aprovar ou aprovar aquilo, ou você não consegue ter algum acesso dentro do Congresso, ou você não consegue, enfim, instrumentalizar aquela ação. Não é só chegar lá, fazer aquilo e fazer um grande, ou até às vezes um grande show, né, um grande comício, mas no final, por alguma coisa, alguma causa, mas ali dentro daquela votação, no plenário, você não consegue articular, você não consegue articular com deputados e deputadas, você não consegue atravancar a coisa ou fazer com que ela flua, né? Então, eu acho que isso aqui serve também como alguns aspectos analíticos, né? Assim, Sim, sim. A partir de que objetivos a gente quer, o que é que a gente quer conseguir, né? Se a gente está fazendo mais ou menos naquele sentido, assim. Eu acho que talvez pode ser um aspecto, assim, mas várias ações a gente pode dar como exemplo aqui, né? Isso. Eu acho que a gente agora tem que ir para o Conheça o Ativismo, né? E aí a gente queria mostrar para vocês uma galera muito massa aqui em Jaboatão, que faz um trabalho incrível, de uma outra perspectiva medicinal também, e que está aí uma cara precisando também de ajuda da gente, de engajamento da gente, que é o CISAM. Ouve aí. Meu nome é Giselda, eu sou uma das 7 mulheres que fazem parte do CESAM, que significa Centro de Saúde Alternativa de Muribeca. Nesse trabalho, a gente tem a oportunidade de conviver com a comunidade, de ter o respeito pelo que a gente faz, de trabalhar a questão das plantas medicinais no respeito à nossa saúde, nós termos autonomia sobre o que a gente vai usar, o que é que a gente precisa para o nosso corpo. A gente começa a observar o corpo naquilo que ele está precisando para se usar as plantas medicinais. A sabedoria de conhecer o princípio ativo de cada um e poder passar para as pessoas o quanto é importante tudo isso. Porque a gente resgatando essa cultura, a gente vai aprender a respeitar mais a natureza, a cultivar as plantas medicinais e poder fazer alguma coisa para ajudar as pessoas e nos ajudar. Poder fazer um lambedor caseiro, fazer um sabonete, antes de chegar a um posto de saúde, que a gente sabe como é a situação dos postos de saúde na comunidade. Então, quando a gente tem essa autonomia de poder fazer um remédio de plantas medicinais para ajudar na questão básica à saúde, não só para a nossa casa, mas para as pessoas da comunidade, isso é muito importante, porque nos faz ser mais respeitado, as pessoas realmente passam a olhar a saúde de uma forma diferente e poder ter essa autonomia dentro daquilo que ela está conhecendo, do conhecimento dela na questão das plantas medicinais, ser o autor realmente da sua saúde, cuidar da sua saúde com essa segurança que a gente sempre procura passar para as pessoas. E agora a gente vai para o momento Memória Oral, né, que a gente convida militantes e ativistas aqui para falar um pouco da sua experiência política, né, ou de momentos importantes da sua militância e do seu ativismo. E hoje a gente vai falar com a companheira da Clínica do Homem, da HF, e ela vai falar um pouco desse percurso dela junto desse trabalho da saúde do homem. Então vamos escutar. Pouco mais de 30 anos de trajetória em 3 minutos. Vamos tentar. Uma coisa importante é começar falando que eu sempre me vi trabalhando com saúde e educação. Acho que saúde não funciona sem educação. Saúde é um processo educativo também, que já preexiste quando a gente nasce e que devia ser isso visto com mais cuidado, com essa percepção. Porque aprender a cuidar-se, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do planeta, isso é algo que a gente precisava aprender desde que a gente se entende por gente. E é um aprendizado contínuo. Então, nessa trajetória, trabalhando com planejamento familiar,
depois trabalhando um bom tempo no programa de AIDS do Estado, e hoje há 4 anos na Clínica do Homem. Eu digo que eu sempre trabalhei com saúde e educação, e com grupos distintos. Então, saúde é coletiva, né? Saúde é um processo coletivo. E ele está no nosso dia a dia e é visto das maneiras como a gente aprende e como se mostra. É um processo que é individual, é coletivo, é institucional também. E a gente se desenvolve a partir do momento em que a gente vai tendo contato com as noções de saúde. Isso é um processo educativo. Então, nessa trajetória, eu venho trabalhando com sexualidade, eu trabalhei com planejamento familiar, com as infecções, prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, com distintos grupos. E o maior tempo que eu passei até agora foi durante 21 anos no Programa Estadual da STAs, Secretaria Estadual de Saúde. Pude participar de excelentes momentos de formulação de políticas públicas, momentos em que a conjuntura do país também estava favorável, mais favorável do que hoje em dia, e em que se tinha uma grande valorização também das organizações não governamentais como parceiros. Então, a plantação de políticas públicas como para a juventude, para a população LGBT, busca de incrementar, incentivar a parte de discussão sobre sexualidade e autocuidado nas escolas. Então, a gente teve um momento muito profícuo para que isso fosse implantado. E muitas dessas sementes que hoje frutificaram, tenho muito orgulho de ter participado. Então, galera, chegamos ao fim de mais um Pegando o Bigu, e a gente agradece todo mundo que acompanhou a gente, que chegou até o final, ou que chegou até um pouquinho depois, mas que está até agora com a gente. Não esqueça de mandar aquele alô para a gente nas redes sociais e acompanhar os próximos programas sempre às terças-feiras, às 15 horas, aqui na Rádio Frecaneca, a Rádio Pública do Recife. E quem faz o Pegando o Bigu? Hoje a apresentação foi minha, Emerson da Cunha, também com o Tiago Geroan. A produção foi de Fran Silva, foi meu, mas também todo mundo dá um pitaco e todo mundo meio que faz junto. Gravação e edição do Recreative Lab e design gráfico, todas essas artezinhas que vocês estão vendo aí nos nossos feeds, enfim, nas nossas redes sociais, é do Pedro Lourenço, que também é do design gráfico da Bigu Comunicativismo. É isso, esperamos vocês na próxima terça-feira e até lá. Até já. Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria da Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frecaneca FM.